Vocês estão de parabéns, Paulo Brax, Abel Braga, Luiz Melo, vocês também representantes da empresa norte-americana 777 Partners, todo o grupo, Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, todos vocês estão no mesmo pacote. Hoje é dia 3 de julho, hoje a janela de transferências está oficialmente aberta. E sabe quem o Vasco até o momento trouxe como reforço? Serginho Macedônia e Maicon, o God of the Zaga, como vem sendo falado. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Vocês só podem achar que somos 20 milhões de palhaços para fazer o que vocês estão fazendo. Ontem, o Vasco sofreu a sua 8ª derrota em 13 partidas de Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse momento, tem o seu pior início de Campeonato Brasileiro da história. O que vocês estão pensando? Para onde vocês querem levar o Vasco da Gama? E eu quero começar esse Acorda Vascão de uma maneira diferente. Porque eu agora, através de redes sociais, estou começando a escrever alguns textinhos. E ontem eu escrevi um texto sobre esse atual momento. O texto fala assim, ó. Abre aspas. O problema era a estrutura. Mesmo que precária, hoje o Vasco tem o CT Moacir Barbosa. O problema era dinheiro. Mesmo com dívidas e atrasos, foram gastos 109 milhões de reais em contratação na primeira janela. O problema era a folha salarial. Mas se a gente pegar hoje, o Vasco tem as 10 maiores folhas salariais do Brasil. O problema já foi Eurico. O problema já foi Dinamite, o problema já foi Campelo, o problema já foi Salgado, o problema já foi Luxemburgo, já foi Zé Ricardo, já foi Jorginho, já foi Barbieri. Mas, meus amigos, você que está aí do outro lado, posso te mandar a real? Você sabe qual é o grande problema? É que ele em si, tudo que eu citei, é muito maior do que Eurico, do que Jorginho, do que Barbieri, do que Jorge Salgado. Há muita coisa errada no nosso Vasco. Não é um problema só de gestão não, torcedor. É um problema, ó, de mentalidade, é um problema, ó, de processo, é um problema de Vasco da Gama mesmo. E falo mais. Agora, nesse momento, se não tirar essas pessoas que estão dentro do Vasco da Gama, que erraram no processo, que não tem uma mentalidade de Vasco, vamos cair para a Série B. Acabou. Tô no meu limite. Vocês conseguiram tirar todos os torcedores vascaínos da sua santa paz. Acabou. Luiz Melo, é rua para você. Pede para sair, meu amigo. O que você tá esperando, cara? O que você está esperando? Você quer mesmo seguir na função de ser o pior CEO da história do Vasco da Gama? O pior profissional em atividade no futebol brasileiro hoje é você, que lidera toda essa vergonha. Você responde pelo Vasco da Gama, cara. Paulo Brax, você é o pior departamento de futebol. Você é líder do pior departamento de futebol da história do Vasco. Você, depois do Vasco, não conseguirá arranjar emprego em nenhum lugar. O Barbieri hoje não é mais técnico nem de um clube de 2ª divisão. O Vasco pesa. O Vasco pode acabar com carreira sem se formar. Isso é um recado, Paulo Brax. Isso é um recado para você. Larguem o osso. Isso pode prejudicar o futuro de vocês. Larguem o osso, cara. Vergonha. Mais uma derrota. 18º lugar do Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno tá de saco cheio. De saco cheio de vocês. 5 minutos de vídeo, né? Essa é só a introdução. Enfim, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, cara. A gente vai estar aqui durante toda essa janela. Informando, trazendo informações, trazendo novidades, apurando. Eu tenho muitas informações para trazer durante essa segunda-feira a vocês. Tenho muitos contatos já alinhados para trazer algumas informações exclusivas. Mas a gente não pode deixar passar batida esse momento, não. A gente tem que se posicionar. Mas eu preciso de você que está aí do outro lado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mais do que nunca,
Eu, Lucas, o canal do Gigante Vasco, precisa de você que está aí do outro lado. Não abaixe a sua cabeça, torcedor. Não fique quieto, torcedor. Não suma, torcedor. Esse é o momento de estarmos juntos, de mostrar a nossa força e mostrar para essas pessoas que hoje comandam o Vasco que nós, torcedores, somos maiores do que eles. Então, se inscreva no canal. Me escuta. Não sai desse vídeo sem se inscrever, cara. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Vamos juntos. Deixe seu like aqui embaixo. Ative o sininho de notificação. Não vamos deixar passar batido tudo o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. Porque, infelizmente, vou chegar aqui ao lado para vocês olharem. Ó. Esse é o momento do nosso Vasco. O Vasco hoje, infelizmente, é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está a 2 pontos atrás do Goiás, que é o 17º, e a 3 pontos atrás de Corinthians e Bahia. Cuiabá venceu o Santos e saiu dessa zona de baixo, chegou à 13ª colocação. Hoje tem exatamente 7 times. Coritiba, América Mineiro, Vasco, Goiás, Corinthians, Bahia e Santos. 7 times que brigam para não cair. Você pode se perguntar, ou me perguntar, Lucas, é difícil o Vasco sair da zona? Não, não é difícil. Se o Vasco vencesse hoje, o Vasco não estaria mais na zona do rebaixamento. Não estaria mais. O problema é vencer. Muito provavelmente, na próxima semana, no próximo sábado, o Vasco enfrentando a equipe do Cruzeiro em São Januário, se vencer, sairá da zona do rebaixamento. Porque Corinthians e, no caso, Santos, que são essas outras, Corinthians e Bahia, perdão, que são essas duas equipes que estão à frente do Vasco da Gama, não terão partidas tão tranquilas. O Bahia enfrentará o Cuiabá fora de casa e o Corinthians enfrentará o Atlético Mineiro no Mineirão. Muito possivelmente essas duas equipes, dois adversários não pontuarão. Então uma vitória contra o Cruzeiro tira o Vasco da zona do rebaixamento. O grande problema é, será que o Vasco terá condições de vencer o Cruzeiro dentro de São Januário, dentro da sua casa? Então não é tão difícil, não é tão problemático, não é tão impossível. Mas hoje, com esse time, com esse departamento de futebol que temos, liderado pelo Paulo Brax, fica quase uma missão impossível. E o Vasco precisa de mais. Eu não quero entrar aqui nem em detalhes da coletiva ontem dada pelo William Batista, com todo o respeito ao profissional, que eu sou fã. Eu falo aqui, falei durante toda a semana e volto a repetir, sou fã pra caramba do William Batista. Amo o trabalho do William Batista na base. Que trabalho brilhante desse cara. Que não perdeu nenhuma na base. Que trabalho brilhante é do William Batista. Mas, meus amigos, a partir do momento que você tem em mãos Zé Gabriel, a partir do momento que você tem em mãos no banco Ignaldo, Matheus Cocão, Gabriel Carabarral, Figueiredo, Alex Teixeira, jogadores que nem na Série B eram titulares. O Zé Gabriel não era titular na Série B, Figueiredo não era titular na Série B, Alex Teixeira não era titular na Série B, na Série A eles estão sendo titulares, porque foi um trabalho nojento do departamento de futebol. Não vou dar nome aos bois, mas foi um trabalho nojento realizado hoje por esse departamento de futebol em todo o processo de contratações. Desde pagar 20 milhões de reais ao Gabriel Carabarral, até pegar o Rauan Cruz e o Gabriel... Aliás, 20 milhões pelo Luco Orediano, até pegar Gabriel Carabarral e Rauan Cruz por empréstimo. Até pegar Robson Bambu por empréstimo. Trabalho nojento. E hoje o Vasco, infelizmente, repete a sua pontuação de 2015, quando caiu. O Vasco em 2008, nessa rodada, tinha 15 pontos. O Vasco em 2013, nesta rodada, tinha 18 pontos. O Vasco em 2020, quando caiu nessa rodada, tinha 19 pontos. Em 15, caiu com 9 pontos nessa rodada. E hoje, novamente, a história se repete. O Vasco tem os mesmos 9 pontos nesta 11ª rodada. E o que virá pela frente? Uma situação muito preocupante, torcedor. Uma situação muito preocupante e, principalmente, falo mais, desesperadora. Ontem os atletas passaram e não deram entrevista na zona mista. Por que não? Por que não colocaram os atletas para dar entrevista na zona mista? Vai blindar o elenco? Então vá você, Paulo Brax. Era para você pegar todos os profissionais do departamento de futebol e se colocarem lá na zona mista. Ó, estamos aqui para falar. Apareçam, botem a cara, porque ontem o Vasco foi engolido pelo Botafogo.
Não estrategicamente, o Vasco tinha uma estratégia bem montada pelo William Batista, mas eu falo engolido com relação à questão técnica, de jogadores, de raça, de vantagem, de qualidade mesmo. O Vasco terminou a partida com 12 finalizações, enquanto o Botafogo com 16. Botafogo com 58% de posse de bola, sendo muito mais agressivo, muito mais superior em todos os quesitos. E nas oportunidades que o Vasco tinha, criadas através de estratégias de treinos durante a semana, não foram feitas, finalizadas, terminadas de uma maneira correta, porque falta técnica, falta qualidade. Esse lance do Pedro Raul, bananada. Marlon Gomes, que jogou muita bola ontem, deu essa enfiada de bola que ele ia sair cara a cara com o goleiro. A bola bateu nele e ele foi cortada pelo próprio centroavante. Esse outro lance, cara a cara do Alex Teixeira, perdeu. E mais um lance, 5 contra 4. Lance de contra-ataque do Vasco. Zé Gabriel na bola. Toca, Zé Gabriel. Toca, Zé Gabriel. Chuta pro gol. Um jogador que não tem um gol com a camisa do Vasco. Num contra-ataque. 5 contra 4. Orediano abrindo. Alex Teixeira abrindo. Pedro Raul abrindo. E ele chuta pro gol. Então, estratégia teve sim na partida de ontem. Porém, falta qualidade. Falta qualidade. Porém, não justifica. Paulo Brax, traga logo o treinador. Tem informação sim. Ramon Dias foi oferecido ao Vasco da Gama por intermediários, mas o Vasco não quis. Porque o Vasco não tem um alvo definido. Que palhaçada é essa de não ter um alvo definido? O que vocês vão esperar? Porque para vocês um estrangeiro não é o desejo. E vocês não têm convicção nos técnicos brasileiros, então você não morde nem assopra. Você não quer um estrangeiro, mas também não tem convicção nos brasileiros. O que vocês querem, cara, é deixar o William Batista? Então apresenta ele numa entrevista coletiva. Apresenta. Vamos ficar com o William Batista. E toma. Porque vocês vão tomar pancada do torcedor. Mas botem a cara e mandem a real. Vamos ficar com o William Batista. Não faz esse joguinho feio de falar que tá procurando com calma. Porque o Vasco pede pressa. O Vasco não pode, nesse momento, tratar essa situação com calma, meu amigo. Acabou a calma há muito tempo para vocês. Muito tempo para vocês. O técnico tem que ser definido hoje, estar na beirada de campo contra o Cruzeiro. William Batista, volto a repetir. Meu amigo, eu amo o seu trabalho. Mas eu acho desrespeito com você ficar nessa posição de técnico do Vasco. Eu acho um desrespeito com a sua carreira você segurar essa pressão, essa responsa que não é sua. Então, é urgência para contratar um treinador e urgência para reforçar o elenco. A janela abre hoje, segunda-feira. O Vasco só tem apresentado o Maicon e Serginho. O Gary Medel estava realmente planejado que chegaria ontem, mas foi adiado isso. Chegará no Rio de Janeiro, sabe quando, torcedor? Quinta-feira. Porque tá tranquilo, né? Tá tudo bem. Não tem por que se preocupar. Tá show de bola o Vasco, vencendo todo mundo. Líder isolado do brasileiro, não precisa de reforços porque com esse elenco dá. O Flamengo, e vou falar de rival sim. O Flamengo, que tá em Libertadores, Copa do Brasil e no G4 do Brasileiro, se não me engano. O Flamengo já apresentou 2 reforços. Ontem eles estavam treinando no Ninho. E chegou um ontem também, anteontem, o Alan. Então, eles estão correndo contra o tempo para reforçar o elenco. Enquanto isso, o Vasco, ó, tem calma. O Vasco não pede calma. O Vasco pede pressa. Pressa, Paulo Brax. Mas o Gary Medel chega quinta-feira. E para piorar, eu falo mais. Lucas Piton, amarelado ontem contra o Botafogo. 3º amarelinho. E aí eu te pergunto, quem entra? Quem entra? Riquelme não joga desde o ano passado contra o Ituano no primeiro turno da Série B. Paulo Vitor devolvido ao Internacional. Vai ser Matheus Julião da base? Ou vai colocar o Léo na lateral esquerda e jogar com Capace e Robson? Esse é o planejamento nojento feito pelo departamento de futebol. Foi um planejamento nojento feito pelo departamento de futebol. Vocês acabaram com a paz do torcedor, meus amigos. Vocês conseguiram tirar o torcedor do prumo. Conseguiram. E aí, só para finalizar o vídeo, para finalizar com lá em cima. E eu
Bato de fato no peito e falo, eu fui um dos que pedia a saída dele. Eu, Lucas, eu pedi a saída dele. Mas eu pensei, porque foi passado, que ele iria sair para chegar um melhor. Que ele iria sair para chegar um ao menos. Mas não chegou ninguém. E hoje eu vejo que era melhor ele ter ficado. Tô falando do Nenê. Ontem o Nenê marcou mais um gol. Foi o responsável pela vitória do Juventude pelo placar de 1-0 no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Uma vitória pelo placar de 1-0, com gol marcado pelo Nenê. Uma vitória, só para confirmar aqui a vocês, estou tentando procurar com quem foi essa partida. Uma vitória contra a equipe do Guarani, jogando Alfredo Jaconi, gol do Nenê. O Nenê, só para trazer números, em 13 partidas com a camisa do Juventude, tem 5 gols e 4 assistências. 9 participações diretas em gol. O Juventude, depois da chegada do Nenê, subiu, saiu da zona e hoje, na tabela, se encontra na 7ª colocação, com os mesmos números, mesmo número não, mas 5 pontos de diferença do 4º colocado. O Nenê hoje faz a diferença no time do Juventude. Enquanto isso, só para uso de informação mesmo, vou pegar aqui agora. Ó. O Nenê tem 9 participações diretas em gols, 5 gols e 4 assistências em 13 partidas. Enquanto isso, o nosso novo camisa 10, que é o Gabriel Carabarral, tem 3 jogos, 1 assistência. Nem entra direito. Ó, parabéns aí, ó. Vocês estão show de bola. E volto a repetir, tem que ter hombridade, tem que ser homem pra falar. Eu pedi a saída do Nenê, mas foi prometido chegar melhores. Vocês não trouxeram ninguém. E hoje, o nosso camisa 10 é o Alex Teixeira, que na cara a cara com o gol, faz aquela vergonha que fez ontem. Rapaziada, a gente fica por aqui. Espero no Fala Gigante trazer mais informação a você. E não apenas essas vergonhas que a gente acabou de trazer pela parte da manhã. Infelizmente é duro, infelizmente é complicado, mas eu volto a repetir, vamos juntos. Essa é a hora que você que está aí do outro lado não pode desistir. Vamos que vamos, se inscrevam, deixem o like nesse vídeo. Deixem o like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.